Esse é o Em Detalhes do terceiro episódio da quarta temporada de A Casa do Dragão. Nesse vídeo eu vou explicar alguns pontos que aparecem ali pelo episódio, bem como também relacioná-los com o universo criado por George Martin, as Crônicas de Gelo e Fogo e Fogo e Sangue. Na manhã seguinte ao lançamento da série, fique atento ou fique atenta, porque eu sempre lanço um outro tipo de vídeo, que é uma análise mais da história do episódio em si, né, da narrativa. E aí eu falo mais das tecniquezas ali referentes ao que foi mostrado. E para você não perder nada, então se inscreve aqui no canal, deixa um like, o YouTube vai te recomendar as coisas. Você faz isso em 2 segundinhos e me ajuda demais. Muito obrigado. Agora vamos lá para o Em Detalhes. Partiu. Um detalhe não comentado pelo episódio, mas mostrado sutilmente, tá? Quando o Viserys está conversando com a Alicent, percebe-se que ele perdeu 2 dedos. Lembrando, passaram-se 3 anos em relação ao segundo episódio. Faz sentido, ele já tá avançando bastante aí nas doenças dele, né, nas infecções dele. Eu havia falado em detalhes sobre o segundo episódio que havia uma possibilidade de ser escama gris, mas não é de forma alguma, tá? Esquece isso. Nesse episódio fica mais claro ainda, porque a evolução da escama gris não se dá dessa forma. Um espectador, inclusive, me mandou uma mensagem no Instagram com 2 trechos que eu também havia encontrado nos livros, e esses 2 trechos colocam um ponto final nessa questão das feridas de Viserys. Em uma citação, explica-se o que vimos exatamente no episódio, que o rei se feriu quando tentou se apoiar no trono e depois só foi curado quando a Rhaenyra voltou lá de Pedra do Dragão com um curandeiro que lhe arrancou os 2 dedos. É o que acontece aqui, né? Não necessariamente o lance do curandeiro, mas os 2 dedos arrancados. Tem outra citação e essa para mim é definitiva sobre o assunto, né? Então vou lê-la na íntegra. Abre aspas. Depois da perda dos dedos, Viserys I nunca mais se sentou no trono de ferro. A partir daí, ele baniu a sala do trono e passou a preferir presidir no salão solar e mais tarde no seu próprio quarto, cercado de mestres, septões e também do seu bobo, o Cogumelo, o único homem que ainda conseguia fazê-lo rir, segundo o próprio Cogumelo. Veredito dado, o trono é sujo e infecciona as feridas. Esse é o ponto. E como eu falei, as feridas antecipam a morte de Viserys, mas também representam o início da sua derrocada. Aqui tem uma alegoria interessante também. A cada filho com a Alicent, um dedo novo se vai, demonstrando que a sua decisão realmente não foi boa para o seu reinado. Vimos que o príncipe Aegon II está de aniversário. Na série chama-se de Name Day, ou Dia do Nome. Chamar assim é comum em muitas culturas da vida real, diga-se de passagem, mas no caso do universo do George Martin tem algumas particularidades. O Dia do Nome é literalmente contado a partir do dia do registro da criança, ou seja, quando a criança ganhou o seu nome. Se a criança tiver ganho o seu nome 5 anos depois de nascer, ela vai ter o seu aniversário contado a partir do 5º ano. Porém, isso acontece raramente e só em algumas pouquíssimas culturas em Westeros. Os Targaryen, eles nomeiam, inclusive, no dia que a criança nasce. Então, é isso. Acaba sendo o dia do nome também o seu aniversário, né? Isso, obviamente, para a cultura dos Targaryen. Falando em dia do nome, vou falar rapidinho sobre a escolha do nome do príncipe Aegon. Aegon I é um dos nomes mais importantes daquela história ali para os Targaryen. Aegon é o conquistador, aquele que voou com o Balerion lá sobre o Westeros e dominou esse povo, esse novo continente. Em um cenário político que a herança de Rhaenyra é amplamente contestada, de certa forma, a escolha do nome Aegon pode ter gerado mais ciúmes do que o normal na própria Rhaenyra, porque simbolicamente dar-se muita força a uma possível reivindicação de Aegon II ao trono. E símbolos na monarquia importam bastante. E ainda mais ele sendo o primeiro filho homem nascido do rei Viserys e toda a confusão que a gente já vê acontecendo ali com relação à reivindicação do trono. Um dos momentos áureos do episódio é quando Laenor Velaryon chega montado em um dragão. Trata-se de Seasmoke. Lembremos nos episódios passados, tá? Foi dito que os Velaryon, eles não eram dominadores, eles não eram domadores de dragões. E, por isso, precisavam bastante dos Targaryen, mesmo eles tendo uma grande frota naval. As coisas começam então a mudar. Enquanto estava em Pedra do Dragão, local que tem a cena lá do Daemon e do Otto medindo o tamanho de suas espadas, se é que você me entende, os Velaryon eles dominaram alguns dragões que haviam ficado selvagens, ou seja, sem donos. Foi o caso de Laenor e Seasmoke. Como vimos, Seasmoke é um dragão cinza claro. Apesar de grande, ainda é jovem. E é dado sim como um dos dragões mais ágeis no voo. Mais ágil até do que os seus irmãos mais velhos e maiores. Não é tão temível como Caraxes, né, o dragão do Daemon. Tampouco Syrax, a dragão de Rhaenyra. Mas é algo de
é algo bom de se ter por perto, né? Quer dizer, não tão perto, mas deixa ele ali. Quer saber mais sobre os dragões que poderão aparecer na série? Cara, tem 2 vídeos aqui na descrição, parte 1 e parte 2, falando sobre uns dragões que ficaram de um lado da disputa e outros que ficaram do outro lado. Rhaenyra está mal, ela tá se sentindo só e por isso resolve ficar também sozinha, próxima à árvore coração. Sobre ela já falei no primeiro episódio. Inclusive nesse primeiro episódio a gente já vê com a Alicent conversando sobre Nymeria, e aí falando sobre os livros, os feitos, etc. Nymeria é uma grande rainha Targaryen que veio de Essos fugindo com seu povo e assentou-se em Dorne. Lembrando, Dorne até hoje é dominada por essa linhagem. E eu já falei sobre isso também no primeiro em detalhes, então dá lá uma olhada. Pois bem, a música que o Spotify, que o Bardo canta, o Bardo toca e canta todo o tempo ali no repeat, refere-se também a Nymeria e o seu grande feito. Não ouvimos muito da música, mas note como é sobre alguém atravessando o mar, fugindo com o seu povo e depois tendo grandes feitos, sendo uma grande guerreira. Seria essa uma das obsessões de Rhaenyra? Pode ser. E Nymeria, lembrando, também é uma das queridinhas de Arya Stark. Os Lannisters ganharam mais presença nesse episódio, que eu venho já adiantando aí desde acho que do primeiro episódio, talvez, né? Vamos lembrar, os Lannisters, assim como os Stark e também outras casas, é óbvio, prometeram lealdade a Rhaenyra no dia da sua nomeação como a princesa herdeira. O primeiro Lannister que apareceu aqui foi Tyland, depois foi Jason. Eles são irmãos gêmeos. A proximidade dos Lannisters se dá porque o Serpente do Mal, o Sir Corlys, que era o mestre dos navios lá no Conselho do Rei, desertou desse conselho, como a gente viu no final do segundo episódio, quando ele se aliou a Daemon Targaryen. E aí, Tyland foi escolhido como o novo mestre dos navios, por isso que é ele quem traz as notícias nada boas sobre os degraus e a luta de Daemon e Corlys. Há alguns relatos de que Tyland e Jason competiram pela mão de Rhaenyra, mas aparentemente a série estabeleceu que somente Jason fez essa investida. Uma péssima investida, diga-se de passagem. Péssima! Essa falha de tentar se juntar com Rhaenyra pode reverberar em um futuro quando, com um rei debilitado, um príncipe homem no caminho e mais um membro do conselho não indo talvez com a cara de Rhaenyra, as coisas podem pender mal pro lado dela. O fato é que a gente vai ver bastante o Tyland pela série, caso os livros sejam seguidos e contemplados. Sobre Jason, tá? Naquela altura da série, ele é o Lorde de Castle Rock e também o chefe da casa Lannister. A fins de comparação, é a posição de Tywin Lannister na série Game of Thrones. Por mais que o Rochedo não fosse àquela época o que era lá, o que vai ser, melhor dizendo, durante Game of Thrones, esse seria um casamento muito poderoso para a reivindicação de Rhaenyra. Sobre Castle Rock, inclusive, ele aparece acho que na 7ª temporada de Game of Thrones e dá pra ver toda a imponência e por que o Jason fala que dá pra ver até a muralha, né? De tão alto que eles estão. O problema aqui desse lance com a Rhaenyra é que ela teria que ir pro Rochedo justamente quando agora tem um príncipe à sua frente, né, à frente da sua sucessão, uma sucessão que, de acordo com as regras de Westeros, é melhor ser dada para o príncipe que nasceu agora. Então, nesse momento, sair da Fortaleza Vermelha não seria uma boa para a Rhaenyra. Perceba que os Lannisters já começaram a ser conhecidos pelo seu ouro também. A cena em que Jason oferece a lança para o Viserys representa exatamente isso. E isso, obviamente, aquém do que virão a ser, isso é bom frisar, porque parte da inserção deles no reino é quando começam a emprestar dinheiro para a coroa e, por isso, terem mais participações nas grandes decisões. O rei também fala sobre o exército de terra, né? Eles não têm exército de terra e tal, que é algo que no futuro os Lannisters conseguirão oferecer. No terceiro episódio de Game of Thrones, descobrimos que o reino tá devendo e muito aos Lannisters, então fica só essa comparação. Esse episódio nos apresenta Larys Strong, jocosamente apelidado de Larys Pé Torto. Ele é filho de Lyonel Strong, que também aparece novamente nesse episódio e aconselhando muito bem o rei, né? Diga-se de passagem aí. Lyonel, importante lembrar, é o mestre das leis. E Larys, o seu filho, é ou virá a ser o mestre dos sussurros. Ainda não tá claro se àquela altura ele já foi nomeado desse jeito, mas eu creio que nas próximas reuniões a gente vai ver um pouco mais sobre. Lembre-se que em Game of Thrones, no conselho, o mestre dos sussurros é o Varys, né? O mestre dos sussurros do Robert é o Varys. Basicamente, esse cargo precisa obter informações que passam pela Fortaleza Vermelha ou que se relacionam diretamente com o reino. Basicamente, ele é o fofoqueiro real. Tanto que aqui o vemos sentando
com as damas fofoqueiras, né? Ele fala que, dada a situação dele, não pode participar das caçadas e senta ali com aquelas damas. Essa cena, inclusive, representa parte de seu trabalho. Ele está entre as damas que fofocam sobre o reino, sobre o rei, sobre Daemon e muito mais do que isso, é de extrema valia para depois reportar isso para o conselho. Ou vocês acham que ele não vai falar sobre a afronta de Rhaenyra? Ouro, se não vai, o bicho é fofoqueiro, mano. Fofoca demais, mano. Tô tempo falando. Note também como a casa Strong, né, a casa dele, é bem presente nesse reinado aqui, principalmente nesse momento. Eles ali eram responsáveis por Harrenhal, sobre o qual eu já falei também no primeiro em detalhes aqui dessa saga que estamos fazendo. Otto Hightower informa a Viserys que os caçadores encontraram rastros que parecem ser de um cervo branco. Esse detalhe é simples, mas é muito interessante. O cervo branco é um animal um tanto quanto místico ali para Westeros e, como dito, poderia trazer bons presságios logo no aniversário de seu primeiro filho homem. Quem ganha o bom presságio, porém, é a Rhaenyra, como a gente vê, né? E note como a Rhaenyra, nesse mesmo episódio, matou um javali que estava em cima dela. E aqui a gente vai lá para Game of Thrones. Sabemos que o rei Robert foi atacado por um javali enquanto caçava, o que levou depois à sua morte. Nos livros, porém, é sabido que ele sai para caçar, pois a sua comitiva avistou um cervo branco. Robert ele não encontra o tal cervo branco porque uma alcateia já havia matado e devorado a criatura antes mesmo dos caçadores a encontrarem. Porém, Robert ficou com muita raiva e depois de receber a informação de que os batedores encontraram um javali gigante, um javali monstruoso que estava perto de onde a comitiva se encontrava, Robert saiu para persegui-lo e o resto é história. Curiosidade, as moedas de prata usadas nos Sete Reinos estampam um cervo branco. E usar o cervo branco e o javali e todo o desenrolar disso é também um aceno para Game of Thrones, como eu falei, e também é muito importante para notarmos como Rhaenyra é uma mulher forte e capaz, daquelas que não vai ser vencida por um javali e também que resolve as coisas com as suas próprias mãos. O oposto de Robert. O último detalhe do episódio aqui é sobre Criston Cole, e também uma crítica feroz que eu vou fazer ao editor aqui do canal. Atreuson, o primeiro de sua casa, conhecido também como o ditador dos cortes. Eu antecipei no vídeo passado algo que Criston Cole comentou agora, mas como quem manda é o Atreuson, ele cortou isso. Ele cortou. Seu sonho, diz ele, é entrar no livro branco. Diz ele, não Atreuson, o Criston Cole, tá? No futuro, lá em Festim dos Corvos, a gente vai ver o Jaime falando sobre exatamente o Criston Cole quando folheia o livro branco. O livro branco é o livro dos grandes heróis. Heróis que fizeram feitos o suficiente para serem eternizados na história. Jaime reclama que tem poucas páginas no livro branco. Quantas páginas terá então Criston Cole? Essa é a pergunta que fica e que a gente vai ver no futuro aqui, talvez nessa série, né? Então vamos deixar rolar. Gostaram das curiosidades? Espero que sim, e por isso, espero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e também deixem um like, pode ser? Eu vou ficar extremamente honrado, esse aí é o meu servo branco, digamos assim. Lembrando, tá? Eu tô fazendo as análises semanais da série e em seguida um vídeo em detalhes, que é esse que você tá vendo. Aqui embaixo da descrição tem a análise pra você ir lá no terceiro episódio. Além disso, eu tô revisitando também Game of Thrones, caso você queira, eles estão agrupados em uma playlist. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço em vocês e tchau.